Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é acesso de viaturas de emergência às edificações. Tenho observado em visitas técnicas e consultorias que tenho prestado que muitas pessoas não têm dado a devida atenção a essa medida de segurança, que é tão importante quanto as demais, porque ela faz parte do rol de exigências do decreto que regulamenta a segurança contra incêndio no estado de São Paulo e provavelmente em outros estados da federação. Então eu fiz aqui um breve resumo, né? Ela é bastante simples e espero que com isso tire algumas dúvidas e as pessoas deem mais atenção a essa medida de segurança. Tá bom? Então vamos lá? Então vamos às considerações iniciais. Nós estamos tratando da instrução técnica número 06 de 2019. A versão de 2019, é importante que você entenda isso, é a vigente. Porém, em São Paulo já existe uma outra instrução técnica praticamente pronta, que o Corpo de Bombeiros deve publicar em breve. Como eu não tive acesso a esse conteúdo, eu vou tratar da vigente e oportunamente faço um vídeo substitutivo se houver realmente alguma alteração significativa na instrução técnica. Outra consideração é que se você não está em São Paulo, verifique o regulamento e a norma vigente no seu estado, porque nem sempre elas têm os mesmos parâmetros, ok? Então vamos diretamente agora ao assunto. Então aqui, dando início, a primeira complementação que eu faço é que quando eu fiz a descrição eu me referi a acesso de viatura na edificação e não citei área de risco. É importante dizer, a IT trata de acesso também às áreas de risco, que são as áreas que têm instalações, não necessariamente edificações, mas instalações que geram um risco de incêndio. E quando a norma fala em acesso de viatura na edificação, obviamente ela se refere às viaturas de emergência, para atendimento da emergência. Perfeito? Então aqui nós vamos partir aqui para os critérios que eu disse no início, são bastante simples. A primeira característica que é importante, que está na instrução técnica, é o acesso da viatura, é o portão de acesso. Ele tem aí dimensões mínimas, que são 4 metros de largura por 4,5 metros de altura. Por que ele estabelece a altura? Porque em algumas portarias, entradas de veículos, pode haver uma cobertura ou pode haver um pórtico. Em alguns locais pode até haver um totem cuja cobertura desse totem avança sobre aonde passa ali o veículo. Então tem que se tomar esse cuidado de garantir livre acesso às viaturas, deixando essa área completamente livre. Contempla aí a largura de 4 metros e uma altura de 4,5 metros. Por que tanto? Porque as viaturas do Corpo de Bombeiros são viaturas, principalmente as de combate a incêndio, viaturas pesadas, viaturas grandes, são caminhões. Então eles precisam de uma largura e uma altura compatível com o seu porte. Muito bem. Ela trata também das vias internas. As vias internas de circulação de veículos, para atender a IT 06, devem ter no mínimo 6 metros de largura e suportar uma carga mínima de 25 toneladas em 2 eixos, pelo menos 2 eixos, né? Há algumas viaturas que têm mais de 2 eixos, mas ela fala em 2 eixos, totalizando aí 25 toneladas. São viaturas pesadas, como eu disse, porque são caminhões e ainda mais tem um tanque com água, então elas precisam realmente ter um piso que suporte esta carga. Outra situação importante que ela fala é sobre a questão do retorno da viatura, porque a viatura entrou, tem que sair. Então a melhor situação, a situação mais favorável é essa da figura que está, inclusive é bom citar, as figuras estão na IT. Então elas foram extraídas da instrução técnica justamente para ficar exatamente fiel ao que está contido lá. Então aqui nós observamos aqui um acesso contornando a edificação. Então nós temos uma entrada de veículo e uma saída de veículo. Nem sempre nós teremos essa situação, mas é a situação que eu digo que é a mais favorável, a indicada, perfeito? Nós temos também outras alternativas. Essas imagens que estão aí, na verdade, foram tiradas da versão de 2001 da mesma IT. Na versão atual, as imagens foram retiradas, mas não as possibilidades. Então nós temos aí 3 possibilidades de retorno. Então esses retornos são obrigatórios quando essa medida é exigida naquela área de risco ou edificação e que a via interna tenha mais de 45 metros de extensão. Então, se ela tiver menos de 45 metros de extensão, eu nem precisaria me preocupar com o retorno, porque a viatura poderia voltar de ré.
Mas quando ela passa de 45 metros, a norma é clara, eu tenho que ter alternativas para retornar. Se eu não tenho aquela condição ideal de contornar a edificação ou área de risco e sair por outro acesso de veículos, eu tenho a possibilidade de ter um retorno circular, que seria uma rotatória. Eu posso ter um retorno aí, uma área de manobra, na verdade, em T ou uma área de manobra em Y. Então nós estamos vendo aí nas duas figuras inferiores. E onde é exigido, então, essa medida de segurança? Onde que é obrigatório atender todos esses itens que eu falei? Portão, via interna e retorno. Quando eu trato de centros esportivos de exibição, como por exemplo estádios de futebol, arenas de rodeio, então locais onde tem grande aglomeração de pessoas que estão enquadradas ali como no grupo F3 do decreto aqui de São Paulo. Então nesses casos eu preciso ter, quando eu tenho vias internas de circulação, as situações que eu não tenho as vias internas de circulação, né? Às vezes o estádio está diretamente conectado com a via pública, mas quando ele tem essa via interna de circulação, eu atendo então esses requisitos. Outra exigência é quando eu tenho estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos prisionais normalmente têm vias internas de circulação, até porque elas precisam ser utilizadas pela vigilância, né? E nesses casos eu preciso de um acesso, um portão que atenda aqueles requisitos que eu passei e também que as vias internas sejam conforme os critérios que eu passei anteriormente. Outra situação que é obrigatória, quando eu trato de áreas que têm sistemas de espuma e resfriamento, ou seja, locais onde eu tenho líquidos combustíveis armazenados, protegidos por esses sistemas. Então são parques de tanques, são áreas de armazenamento de combustível fracionado, com algum tipo de líquido fracionado. Então esses locais normalmente têm sistemas de espuma e resfriamento e precisam então de acesso de viaturas de emergência, viaturas pesadas. Portanto, tem que obrigatoriamente atender todos os requisitos que eu falei. Outra situação em que também precisa haver esses acessos de viatura, são obrigados os requisitos serem atendidos, né? Quando a válvula de recalque está a mais de 20 metros ali do acesso. Ele fala na norma, eu creio que o texto poderia estar escrito de uma forma mais clara, mas ele fala que estabelecimentos cuja válvula de recalque está instalada no interior com distância superior a 20 metros dos limites da edificação. Esse no interior talvez não fique bem claro, mas seria no interior do lote. Então, a situação, exemplificando, eu tenho uma válvula de recalque, e essa válvula de recalque, para quem não sabe, é aquela extensão da rede de hidrantes com uma tomada de água nas proximidades do acesso principal, a via pública, para que o corpo de bombeiros, através da sua viatura, ele possa bombear água para o interior da edificação usando a bomba da viatura. Isso acontece muitas vezes quando temos problemas nas bombas instaladas na edificação e precisamos usar água e a bomba da viatura. Então ela vai conectar nessa válvula de recalque e, como o próprio nome diz, ela vai recalcar a água para o interior da instalação usando a rede interna. Então é um prolongamento da rede que vai lá, teria que em tese ir até ali, o passeio público. Só que em alguns casos essa válvula fica no interior do lote, para a parte interna do lote. Então o que a AIT fala? Que quando ela está a mais de 20 metros ali, creio que o entendimento seja do portão de acesso ali que sai para o passeio, mais de 20 metros para dentro, onde a viatura precisa adentrar realmente aquele lote, então aí eu preciso que ela atenda todos os requisitos. Portão, via de acesso e retorno, tá ok? Então essa é a quarta situação que é obrigatória. Muito bem, então, visto essas 4 condições que são obrigatórios, todos os itens que eu citei, portão, via de acesso e retorno, né? Foram 4. Então, centros esportivos de exibição, estabelecimentos prisionais, locais onde eu tenho sistemas de espuma e resfriamento, que são locais com líquidos inflamáveis, e também quando a válvula de recalque está a mais de 20 metros ali do alinhamento da entrada principal. Então, esses 4 são obrigatórios no atendimento de todos esses itens, tá? Só que o que acontece? Eu tenho outras edificações, outras áreas, que eu também tenho vias internas de circulação. O exemplo típico, mais comum, são os condomínios. Condomínios de prédios, de blocos, né? Então você tem um acesso ali e tem vias internas de circulação. Nesses casos, a instrução técnica ela fala que a única obrigatoriedade é com relação ao portão. Então o portão continua tendo que ter lá no mínimo 4 metros de largura por 4,5 metros de altura livres, tá? Mas em relação às vias internas de circulação e áreas de retorno, não há a obrigatoriedade, mas somente a recomendação. É óbvio
que os prédios mais novos atendem à recomendação, né? As instalações, os empreendimentos mais novos atendem essas recomendações para que seja ali viável realmente o atendimento de emergência. Mas em termos de exigências para as instalações que não se enquadram naqueles 4 que eu citei, são recomendações, exceto o portão, que sempre é obrigatório. Então guardem isso, o portão para essas áreas que têm via de circulação interna sempre será com aquelas características, 4 por 4,5. Agora, as exigências internas de circulação, as vias internas e retornos serão para aqueles 4 casos descritos explicitamente na IT. Voltando a dizer, isso se aplica no estado de São Paulo, pode ser que em outro estado da federação haja regras diferentes. Então, como eu disse, são questões bastante simples, são exigências bastante simples, mas eu achei importante colocá-las aqui porque as pessoas não dão a devida importância. E como são questões que envolvem ali infraestrutura, elas não podem ser deixadas para depois. Elas têm que ser pensadas e executadas no início, porque depois, para arrumar, fica muito difícil. E essa é a minha preocupação, por isso que eu resolvi fazer este vídeo. Então é isso, espero que o vídeo tenha sido claro e fico aqui à disposição para responder, né, eventuais questionamentos e também algumas sugestões para outros vídeos que haja interesse com relação à segurança contra incêndio. Então, por enquanto é só. Obrigado e até a próxima.